CDC é um dos projetos onde a gente já passou e é isto que a gente vem aqui explicar hoje. Ok. Bom, portanto, a nível de estrutura, podes passar, se calhar, Salomé, eu Sim. vou fazer a introdução rapide da estrutura da talk. Portanto, eu vou só fazer a introdução e animar a parte de conclusão e partilha, mas a nossa ideia primeiro era partilhar em como que o Kafka inserce na arquitetura global do IT, da transformação que estamos a fazer. Depois, alinharmos todos sobre o que é Kafka CDC, portanto, vimos do inquérito que é preciso, então faz bem. E depois vamos partilhar a implementação do CDC sobre dois use cases principais e então tentar sempre responder às perguntas de porquê usar, o como e boas práticas. Portanto, vamos começar com essa parte. Portanto, se faço o resumo global, um pouco buzzword, etc., do que se vê a nível de transformação IT. Bom, a Lardut, por ser uma empresa antiga, passou e está a passar por essas fases. Portanto, quase matamos o que está na esquerda, o nosso monolito mainframe. Portanto, a grande maioria já está a morrer e até está na cloud a tentar sobreviver. O core do nosso sistema está ainda no meio, com SOA e, portanto, alguns problemas de coupling, etc. E há cerca de 2 anos e meio começamos claramente a apostar a fazer serviço muito mais pequeno, pronto, por driver do negócio, a entregar com mais rapidez, mais decoupling, etc. as aplicações e escalar ideias de negócio. Pronto. Pilar muito forte a nível da nossa arquitetura e principal é que nós fazemos microserviços e só microserviços, quer dizer, nós fazemos microserviços, chamamos entre eles, e depois temos o prato de spaghetti completamente ingerível a nível de tanto de evolução, de design que de runtime, tem um coupling enorme, por isso que nós apostamos bastante em event-driven. Pronto, já tínhamos um pouco realmente de event-driven na nossa arquitetura SOA, mas culturalmente não era algo claramente forte e nem puxado a nível da empresa. Portanto, dentro do foco de transformação, pusemos o event-driven architecture como um pilar, tanto na parte SOA que na parte microservice. E na parte de microservice, a tecnologia que retemos a nível dessa plataforma Cloud Native é o Kafka. Pronto. E daí nós estamos a partilhar sobre esse use case, porque o Kafka é uma das pilares angular na nossa transformação, pronto, por ser a plataforma que permite o decoupling das nossas aplicações e que permite implementar a arquitetura EDA de todas as novas aplicações que estão a ser feitas principalmente na cloud. E essa mensagem que eu queria passar com esse slide é que sim, os patterns de integração e isso tudo podem ser globalmente complicados, tanto a nível de tratamento de dados e entre os layers de ingestion, de tratamento, de analytics, etc. A mensagem principal é que nós, a escolha que fizemos a nível do Kafka é claramente de virar, portanto, do mundo que vimos do monolito e da SOA, o Kafka, enfin não o Kafka, as bases de dados, principalmente em monolito, são os centros de verdade e o foco de toda a gente e, portanto, com os prós e cons que a maioria de nós conhecem. E com a passagem em EUDA que estamos já há algum tempo a passar, a viragem que apostamos na empresa e puxamos e custa a nível de cultura, é de dizer que o foco e a verdade do que acontece na empresa, o audit log e a traçabilidade, é o que está no Kafka, e não o que está num sistema inicial a nível de uma base de dados relacional, de um stream qualquer ou de outra coisa. Portanto, essa mensagem principal acho é importante porque explica também algumas decisões que tomamos a nível de topic, CDC, construção de eventos. Portanto, e acho que as palavras a internamente sobre o que a Salomé e o Paulo vão explicar é que apostamos com microservices e Kafka a nível da nossa arquitetura ODA e o objetivo é criar a verdade do que acontece no negócio baseado em eventos. Pronto, por isso são os principais aterramentos na nossa talk. Pronto. E isso é uma pequena introdução para os use cases, pronto, porque viram os esquemas que apresentei são bastante simples, não é? E como no artigo do blog, é um mundo maravilhoso, tudo funciona em caixas simples e tudo verde, pronto. Só que a realidade é que muitas vezes a empresa temos constraint
reais e que estão a mudar as nossas decisões de arquitetura para não fazer o ideal. Portanto, essas constraints principais normalmente é o tempo e o budget, orçamento, recurso. Pronto. É por isso que ponto importante a ter em mente e o que a Salomé e o Paulo vão partilhar é que temos sempre em ter em mente qual é o target onde queremos chegar idealmente e depois temos que conseguir implementar trajetórias e planos táticos que são realmente entregáveis em tempo úteis com o valor com o business. Pronto, e por isso que é isso que vamos partilhar. E o último ponto sobre o Cultural Challenge e Change do Event Adoption será mais dedicado na parte de conclusão que faremos no fim. Bom, depois deixo-vos a palavra, então. Salomé, podes avançar então? Vamos começar a falar um bocado sobre o Kafka Connect. O que é o Kafka Connect? Nós não vamos aqui falar sobre o Kafka, depende que a maior parte de vocês já saibam um pouco, ou pelo menos tenham noções básicas sobre o Kafka. Vamos aqui mais cingir-nos um pouco mais a estas ferramentas que o Kafka nos disponibiliza, nomeadamente aqui o Kafka Connect. O Kafka Connect é uma ferramenta que já existe há algum tempo e foi incluído na lib do Apache Kafka. Ou seja, quando vocês só uma vez instalaram o Kafka na vossa máquina, isto já vem lá, ou seja, vocês há de ter lá uns scripts para correr o Kafka Connect. É algo que já existe já desde a versão, salvo erro, 0.9, e já lá vão para aí há 5 anos, salvo erro. É uma ferramenta que nasceu, ou seja, os criadores do Kafka tiveram a necessidade quase desde o início de importar ou exportar dados do Kafka. E sentiram a necessidade de criar algo que depois pudessem dar à comunidade, claro, para poder fazer isso facilmente. E assim surgiu esta noção de Kafka Connect, que é uma ferramenta, é uma framework que faz com que seja possível criar connectors, e a gente depois já lá vai ver o que é que são connectors standardizados, ou seja, um standard para criar estes connectors. Uma coisa que assenta em cima do Kafka é distribuído, é scalable, porque assenta em cima dos consumers e dos producers do Kafka. Tem duas formas, eles disponibilizaram isto com duas formas de trabalhar, standalone mode ou modo distributed mode. Ou seja, se vocês querem fazer apenas uns pequenos testes, uns pequenos ensaios na vossa máquina, podem apenas configurar um standalone mode, mas depois quando querem evoluir isto para um ambiente a sério de produção, vocês podem distribuir os Kafka Connects e ter vários nós a trabalhar em conjunto. Permite também fazer algumas transformações a nível de routing ou a própria mensagem pode ser massageada fazendo algumas transformações da origem para o Kafka ou do Kafka depois para o destino, para o sistema. E também foi disponibilizado desde o início que eles implementaram um REST interface para podermos facilmente fazer a gestão, fazer a configuração deste Kafka Connect através de uma REST API. O Kafka Connect serve então para importar dados de uma base de dados para o Kafka ou exportar para outra base de dados ou para um file system. É o grande intuito do Kafka Connect, ok? Ou seja, sempre que vocês tiverem um cenário onde precisam de extrair dados de uma base de dados, de um file system, ou agora de outras aplicações ou de outros produtos mais recentes, podem considerar o Kafka Connect como uma solução, ok? Foi por isso que isto nasceu. Salomé, podes avançar para o próximo? Noção de conectores. O que é um conector? O conector no fundo, é um plugin. Não é mais do que um jar que facilmente nós configuramos e vamos a colocar no Kafka Connect.
ok? É uma coisa self-contained, que pelo nome foi renomeado em Source Connectors ou Sync Connectors, dada a sua forma de atuação entre o Kafka e os sistemas externos. O Source Connector é um connector que bebe informação de uma base de dados e despeja essa informação no Kafka, e o Sync Connector faz o oposto. Vai buscar informação ao Kafka e despeja onde tem que despejar, seja uma outra base de dados, seja outro sistema. Onde é que a gente pode encontrar estes connectors? Estes connectors podem ser encontrados como open source. Há muitas empresas, há muitas comunidades neste momento dedicadas a fazer connectors. E depois há aqueles comerciais, dou aqui uns exemplos, o Gira, Cassandra, para a Amazon, que também já desenvolveram os seus próprios connectors, em que é preciso pagar uma licença para os poder utilizar. E facilmente também podemos criar o nosso próprio connector. Como eu disse no slide anterior, é uma framework que facilita esta própria criação, e foi no intuito dos criadores também para a gente conseguir criar vários connectors e facilmente, e conseguimos estender as capacidades do Kafka em termos de input e output de dados. Salomé, podes avançar no próximo. Uma outra noção que depois nos vai servir um bocadinho à frente, o que é o CDC? Ou seja, o CDC isto é um termo relacionado muito com base de dados. É um pattern em que nos permite capturar eventos de alteração de dados. Ou seja, quando há um insert, quando há um update numa base de dados, num record, nós queremos capturar esse evento e transmiti-lo para outro sistema. Okay? É esta a noção de CDC. Existem várias formas de fazermos isso. A que nós vamos falar mais à frente envolve olhar diretamente para uma coisa chamada Transaction Log da base de dados. Depois a gente mais tarde vai ver isso. Pode ser feito de outra forma, podemos usar triggers na base de dados, podemos olhar para o date modify de um row e fazer uma espécie de query e extrair aqueles mais recentes ou a partir de uma certa data. Existem várias formas de fazer esta captura. Mais à frente a gente vai falar da forma que estamos a utilizar com o Kafka Connect, que é o log-based, e usamos o Transaction Log para fazer isso. Salomé, podes. Vamos então iniciar aqui o nosso primeiro use case.